Gazeta de Minas na Semana Santa em Oliveira. E hoje nós estamos aqui com o Lívio Pereira, representante do Coral Vocales Barroco e editor do Instituto Música Brasilis. Lívio, muito bem-vindo, obrigado pela recepção aqui na Catedral. Hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, né? Essa representatividade que tem a Semana Santa aqui para Oliveira, para o Estado e também para o Brasil, né? Obrigado. Sim, com certeza. A Semana Santa de Oliveira, né, nós temos tradições seculares, né, que algumas pessoas não têm acesso a toda a informação ainda que a gente tem feito através de pesquisas. A gente conversou com o Lívio aí durante a semana, o Lívio que faz parte aí do coral, né, Lívio? Eu queria que você trouxesse assim para o pessoal um pouquinho da história mesmo, das partituras, das músicas, como é que funcionou, quando chegou essas músicas aqui na cidade, conta um pouquinho pra gente. Bom, a gente não pode deixar de falar da música em Oliveira sem falar da história da música no estado de Minas Gerais, né? A gente já começa aí com na época do ciclo do ouro, no final do século XVIII, a gente tem então um apogeu, né, da música através do barroco em Minas Gerais. E esses compositores, né, que nós temos, que a gente fala escola de Vila Rica e escola de São João del Rei, são os precursores, né, que fundaram então toda essa cultura que a gente tem aqui no estado e aqui na cidade de Oliveira. Bem, então, para a gente entender, né, na época, né, do século XVIII, a cidade de Mariana era o centro de todas as ordens religiosas no estado de Minas Gerais. Então nós tivemos lá vários compositores que deixaram obras que foram se disseminando em todo o estado. E, em contrapartida, nós temos também vários compositores que vieram de São João del Rei, né, toda uma cultura então de São João. E essa mescla, né, da região de Ouro Preto e Mariana com São João del Rei, junto com a cidade aqui de Itapecerica, aqui do lado. Né? Então nós temos então essa mescla, nós criamos então a cultura da Semana Santa em Oliveira. A música, por exemplo, quando começou a ser criada, essas chegaram aqui na cidade, por exemplo, essas datas, vamos falar um pouquinho de datas para o pessoal conhecer. Eu sei que é um pouco muito antigo, mas o pessoal, assim, às vezes pergunta como que chegou essa música aqui em Oliveira, quais as datas, fala um pouquinho para a gente. Bom, no final do século XIX, a cidade de Oliveira passou por um desenvolvimento econômico, né? E com isso, quando nós falamos de desenvolvimento econômico, então nós tivemos a criação de teatros, orquestras e bandas. Mas o principal responsável que nós temos, que trouxe toda essa cultura, principalmente de São João para cá, foi o padre Teodoro Brasileiro, José Teodoro Brasileiro. Ele convidou diversos maestros e professores na época, como João Francisco da Mata, Marcos dos Passos, professores também para atuarem aqui na cidade, e ele trouxe com ele então essa cultura são-joanense, esse modo que a gente tem de fazer as procissões, de cantar os motetos nos passinhos. Pode ser até que nós já tivéssemos alguma coisa, mas o que ficou marcado foi essa chegada de João da Mata, onde ele trouxe um material junto com ele, que nós temos aqui. Por volta, então, de 1880, nós já temos alguns registros aqui no arquivo. A gente sabe que ficou muita coisa guardada, né, Lívia? Como é que funcionou esse processo de resgate dessas partituras, dessas letras, dessas músicas? Não só aqui na cidade de Oliveira, em muitas outras cidades, muitas coisas se perderam, né? O pessoal não dava valor em preservar essas obras, né? Nós tivemos muitas mudanças aí no século XX. A partir da década de 70 e 80, nós tivemos um interesse, então, por diversas faculdades, diversos historiadores, fazermos esse resgate dessas obras. E aqui na cidade de Oliveira, né, nós devemos muito ao senhor Múcio Lobono, que ele conseguiu guardar muitas obras, né, na Capela dos Passos, e posteriormente a gente conseguiu então compilar esse material e trazer aqui para o arquivo da Catedral para ele ficar com mais segurança, né? Esses documentos, por exemplo, já aconteceu de encontrar com alguém, na casa de alguém, algum documento de música, partitura, já aconteceu esse tipo de coisa? Bom, por enquanto, ainda não tive essa sorte. Até se alguém tiver algum material em casa, eu peço que, por favor, nos comunique, porque é muito importante para a gente. Por mais que às vezes a gente não fique com esse material, para a gente ter acesso à informação, de entender o que era cantado, o que era tocado aqui. Mas a maior parte mesmo foi o que permaneceu com a igreja, né?
Eu tive algumas informações, né, através de São Francisco de Paula, onde também estão fazendo essa movimentação de alguns resgates, onde eu ajudo eles lá a formar um coral, né, de música polifônica. Então, nós temos alguns materiais lá também, que eram aqui da cidade de Oliveira, porque nós tínhamos essa integração entre as regiões, né? Oliveira, ou do Ferro, São Francisco, Carmópolis de Minas. Então, temos diversos materiais assim, que faziam esse intercâmbio, né? Não ficava só na cidade mesmo. Agora vamos falar um pouquinho do coral. Você faz parte do coral Vocalis Barroco, né? Você também já me disse aqui que é editor do Instituto Música Brasilis. Como é que é para você participar do coral, trazer essas músicas para dentro desse coro, né? Qual é a representatividade para você diante da Semana Santa, dessa importante festa religiosa aqui da cidade e de toda a região? O Coral Vocalis Barroco, ele nasceu através do Coral Professor Mussulobono, né? Então, nós tínhamos alguns integrantes no Coral Professor Mussulobono que nós queríamos fazer além do que já estava sendo feito. O Coral Mussulobono hoje ele tem uma responsabilidade muito grande, um compromisso muito grande dentro da Semana Santa, né? Muito extenso já o trabalho que é feito, e nós queríamos fazer além da Semana Santa, resgatar missas, resgatar outras obras que nós víamos aqui no arquivo que tinham um potencial, né? Até então músicas anônimas, músicas, para vocês entenderem, que não tem ainda gravação, não tem informação na internet. Então, através disso, a gente consegue colocar esse material à luz, né, de informação. E então ele nasceu, nós começamos a resgatar algumas músicas do Domingo de Ramos e começamos então a ser um suporte, né, para o Coral Mussulobono. As liturgias e paraliturgias que o coro grande não estava exercendo, a gente começou a exercer para enriquecer e complementar mais a Semana Santa. Mais ou menos assim, a gente tem uma média de música que vocês trabalham em cima delas, ou não dá para dimensionar assim? Eu não consigo dimensionar, assim, pelo menos mais de 50 músicas atualmente a gente já está executando, né? O Vocalis Barroco também, de 2019 para cá, a gente já está com um repertório bem extenso, né? Tanto missas, motetos, outras obras sacras, mas é um material que ele está crescendo com o tempo, né? E eu tenho muita coisa também, muitas obras que eu edito que ainda está aguardando oportunidade para serem executadas. A gente parabeniza pelo seu trabalho e vamos falar aqui um pouquinho aqui. Você me falou anteriormente aqui que é editor do Instituto Música Brasilis. Eu acho que se parece um pouco com o que a gente está falando aqui. É o processo de resgate, de identificar assim, possíveis mudanças. Como é que funciona esse processo de edição aí no Instituto? O Instituto Música Brasilis foi uma oportunidade maravilhosa que apareceu para mim agora no final de 2022, né? Onde então eu começo a pegar esse material que eu já estava trabalhando, né, editando, e passando para um site que já tem credibilidade, né, que já faz um trabalho sério de resgate, onde nós então nós editamos as obras do manuscrito, com todos os critérios, com todo o rigor de preservar todas as informações necessárias, para que o Brasil todo tenha acesso a essa informação. A gente está aqui no acervo, inclusive, né? Eu acho que esse cuidado, inclusive com o papel, que você pegando ali, eu acho que pode deteriorar. Eu acho assim, a preservação principal é essa, né, Lívia? O que a gente faz é manter o melhor possível aqui dentro do arquivo, para que essas obras possam ser consultadas no futuro, né, a título de pesquisa mesmo. A gente parabeniza pelo seu trabalho, agradece por essa entrevista e desejar sucesso para você aí, que você consiga resgatar mais obras da religião, né, e mostrar para o Brasil todo essa nossa riqueza que a gente tem. Sim, eu agradeço a participação. É muito importante que o pessoal da cidade de Oliveira, né, eles dão valor a esses resgates, porque são músicas nossas, né? Muitas músicas aqui não tem em outro local mesmo. É a nossa cultura regional mesmo que a gente está falando. Para a gente finalizar, tem alguma partitura que você se identifica mais, assim, que você trabalhou mais em cima dela? Você pode falar o nome dela para a gente? A partitura em si, eu posso dizer o compositor que eu identifico mais é com o João Francisco da Mata. É até o meu foco principal no Instituto Música Brasilis e aqui no nossos resgates também, porque ele, apesar de ser um compositor que veio de São João del Rei,
Ele permaneceu por mais de 10 anos aqui em Oliveira e deixou um material muito vasto que realmente não tem ainda edição e divulgação. Então, dizemos assim, então é o compositor que eu me dedico, né, à história da sua vida através das suas obras mesmo. A gente agradece mais uma vez, parabeniza pelo seu trabalho e a gente continua aí divulgando o trabalho de vocês aqui em Oliveira. Muito obrigado. Voltamos aí na Gazeta de Minas na Semana Santa em Oliveira.